Vamos ver se eu consigo entrar ao vivo no YouTube. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Terça-feira, mais um Regenerando. Sejam muito bem-vindos. Pontualmente às 19h30. E hoje vamos falar sobre colágenos. Sejam muito bem-vindos. Essa é a quarta live do Regenerando. Esse projeto que visa levar conhecimento, levar informação, dividir. Boa noite a todos. Vão entrando, boa noite Angola, boa noite Portugal, boa noite Brasil e todo mundo que me escuta em todos esses cantos do mundo em que se fala a língua portuguesa. O pessoal está entrando e hoje nós vamos falar sobre colágeno. Quem não me conhece, chegou agora. Meu nome é Anderson Kumandala, sou médico ortopedista e essa é uma das lives mais pedidas por vocês, meus amigos do Instagram. O Adenilson entrou ali, salve meu amigo, Olga, Maia Tuca, em Londres, em Londres, pessoal de Londres também, de Birmingham, também está presente na nossa live. E essa é uma das lives mais pedidas por vocês. E eu trouxe ela especialmente, venho preparando ela há muitas semanas. Não vai ser chato, não vai ser feita de mediquês. Eu tirei as palavras difíceis. Não é uma aula de biologia, não é uma aula de farmacologia. Sei que muitos assuntos médicos são chatos, porque não se tem a compreensão sobre esses assuntos, então eu decidi transformá-la de uma forma mais descontraída, de uma forma mais agradável e trazer esse conhecimento de uma forma mais simples. Tá? Por que falar de colágenos? Eu diria que depois dos polegares, os quadris e os joelhos são as articulações mais importantes do nosso corpo. A grande maioria das atividades do nosso dia a dia exigem uma funcionalidade boa dos nossos quadris, dos nossos joelhos. É quase impossível que você consiga caminhar, que você consiga correr, que você consiga ir para a academia, jogar tênis, andar de bicicleta, surfar. Não importa o que você queira fazer, isso é quase impossível se você não tiver quadris e joelhos que funcionem e funcionem de uma maneira adequada. Os quadris eles são ainda mais importantes e ainda mais sensíveis, porque eles podem afetar a nossa vida em aspectos de certa forma delicados, importantes, como necessidades fisiológicas, de ir ao banheiro, atividade sexual pode ser seriamente comprometida pelo mau funcionamento dos quadris, e é por isso que estamos aqui, para ajudar vocês que estão em casa me assistindo pelo Instagram, pelo YouTube, a recuperar a função dos quadris e dos joelhos, das articulações, ou, no caso daqueles que não estão doentes, de evitar problemas ainda maiores. No consultório aqui eu recebo basicamente 3 tipos de paciente. O primeiro paciente é aquele que deseja emagrecer e por N motivos. E a história é quase sempre parecida. A maioria relata que começa uma atividade física, volta para a academia depois de muito tempo, sente o desconforto no quadril e joelho e acaba vindo no consultório procurar um ortopedista. O segundo tipo de paciente é aquele que sente dor, mas vai deixando, vai levando, vai empurrando, toma um anti-inflamatório aqui, outro anti-inflamatório ali. E depois, quando mais nada funciona, ele também decide procurar um ortopedista. O terceiro tipo de paciente, que é o melhor de todos, espero que seja você, é o paciente que já está mais consciente. Normalmente essas pessoas já têm algum familiar com lesões articulares, principalmente em quadris e joelhos, já veem seus familiares sofrendo por causa dessas alterações, algumas vezes alguns já tendo sido operados e por isso estão mais conscientes e decidem evitar problemas maiores no futuro, cirurgias, ou mesmo situações de debilidade, de incapacidade funcional muito grande. Então, este é o tipo de paciente que eu acredito que seja o melhor de todos, que ele já está buscando uma transformação, buscando uma vida melhor no futuro, ele já está preocupado em como estará daqui 20 anos no futuro, e é para isso que o Regenerando existe, é para isso que a gente está aqui conversando sobre essa situação.
Nos 3 tipos de pacientes, a abordagem é sempre a mesma, é muito parecida, um exame físico criterioso, uma avaliação com exames de imagem, e os resultados quase sempre apontam lesões na cartilagem, lesões de graus variados, desde os graus mais graves até os graus mais leves. Felizmente, a maioria dos pacientes apresenta graus iniciais ou moderados de lesões de cartilagem. E esse é o motivo pelo qual você pode cogitar a possibilidade de precisar usar um suplemento de colágeno. Por quê? Porque as doenças da cartilagem são conhecidas no meio ortopédico como osteoartrite. É uma doença degenerativa crônica que começa nas articulações, principalmente acometendo a cartilagem. Então, vale reforçar só um adendo que esta osteoartrite que nós estamos falando neste momento, ela não tem causa reumatológica. Nem todos os pacientes com lesões de cartilagem são pacientes com patologias ortopédicas. É possível que você, que tem dor nas articulações, tenha algum tipo de reumatismo. Então, a conversa que vamos ter, ela vai estar direcionada para os pacientes que não têm doenças reumatológicas. Então, agora você deve estar se perguntando o que é a osteoartrite. A osteoartrite é uma doença que anteriormente foi considerada como um desgaste natural da cartilagem e que isso era esperado pelo envelhecimento da articulação. Infelizmente, esse diagnóstico, esse conceito, ele não está equivocado, ele está incompleto, porque sabe-se hoje que a osteoartrite não é apenas um desgaste, ela é uma doença inflamatória de baixo grau que leva a uma destruição crônica e progressiva de todas as estruturas das articulações. O problema que começa apenas na cartilagem, ele se estende para os ligamentos, tecido sinovial, osso subcondral, meniscos, no caso dos joelhos, e o labro, no caso do quadril. Foi percebido também que, além do desgaste mecânico, existem substâncias inflamatórias, enzimas, proteases, interleucinas, que fazem com que esse processo de destruição ele se amplie e se perpetue ao longo do tempo. E, diante de um diagnóstico de osteoartrite, a pergunta que todos os pacientes me fazem é: doutor, e agora? O que eu faço? O que eu posso fazer para controlar ou para parar o efeito de desgaste ou de destruição da articulação? Vamos utilizar esse termo destruição. Será que existe alguma coisa que ainda pode ser feita? Ou é fim de jogo, acabou, não há mais o que fazer? A resposta é sim, existe muita coisa a ser feita, estamos fazendo neste momento, que é discutindo, debatendo, e estamos longe da solução ideal, mas já estamos no caminho, o caminho já começou a ser trilhado. E eu gostaria de fazer agora um parêntese sobre uma premissa. Existem duas coisas distintas. Existem conceitos e existem consensos. Então, antes de progredir no entendimento, eu vou fazer essa premissa. Existe conceito e existe consenso. De uma maneira muito simples. Vou mostrar para vocês um copo. Isto é um copo. Conceitualmente, isto é um copo. Daqui 50 mil anos, isto ainda será um copo. Isto é um conceito. Isto é um conceito. Copo. Um consenso é um acordo, é uma conclusão. Culturalmente, nós usamos um copo como consenso para beber água. Então, se você chegar no meu consultório, automaticamente você pega o copo para beber água. Isto é um conceito, é um consenso. Você pode beber água com as mãos? Pode, mas consensualmente você deverá usar o copo para beber água. Então, o consenso é um acordo, é uma conclusão de comportamento. Já o conceito é algo que dificilmente é mutável. Então, dito isto, eu vou introduzir um conceito para vocês, que é o conceito de condroprotetor. O que seria um condroprotetor? Condroprotetor, conceitualmente, é uma substância capaz de proteger a cartilagem.
tem a finalidade de proteger a cartilagem. O conceito que sustenta o uso de um condroprotetor é de proteger a cartilagem, pois se assume que é impossível reconstruir a cartilagem. O tecido ele não teria a capacidade de se regenerar ou o corpo teria uma dificuldade muito grande de substituir a cartilagem que foi perdida. Sendo um pouco mais específico, o termo de condroproteção ele se refere a proteger não apenas a cartilagem em si, mas as células que residem na cartilagem. Imagine o seguinte, que você mora num condomínio e esse condomínio tem 500 apartamentos, mas que de fato apenas 15 apartamentos estão ocupados com moradores. Esses apartamentos ocupados com moradores representam as células de cartilagem. Quando estamos falando de condroproteção, o objetivo não é proteger o condomínio em si, mas proteger as pessoas que residem no condomínio, ou seja, as células de cartilagem que são chamados de condrócitos. O problema é que para proteger o condomínio não existe zelador, não existe porteiro, não existe faxineira, não existe ninguém. As células que residem, os condôminos, são responsáveis por proteger, cuidar, varrer, limpar, trocar as lâmpadas, trocar as luzes, fazer a faxina, a higiene do condomínio. Os condrócitos, as células que residem na sua cartilagem, são as responsáveis por cuidar, proteger, fazer a manutenção da cartilagem, do tecido. Então, o objetivo principal da proteção da cartilagem é proteger os condrócitos, proteger as células de cartilagem. Infelizmente, esse serviço não pode ser terceirizado e cada célula do nosso corpo, cada tecido, ele é responsável pela sua autoproteção e a sua autopreservação. Então, dito isso, nós vamos para frente. Se você entendeu isso até agora, a live já foi um sucesso. O pessoal no YouTube entrou um pouco depois, mas a live já foi um sucesso até agora. Se você percebeu que a parte mais importante da cartilagem são as células, apenas 1 a 3% da cartilagem é composta por células, o colágeno corresponde a apenas 20% da cartilagem. Então, o nosso objetivo é proteger as células, e o conceito que sustenta o uso dos colágenos como fonte de tratamento para doenças osteoarticulares é o conceito de condroproteção, proteger as células de cartilagem. E agora sim, nós vamos debater sobre o que existe nas farmácias. Será que os colágenos funcionam? Será que eu recebi várias perguntas, pílula, pozinho, comprimido, uma vez ao dia, 2 vezes por dia, hidrolisado, não hidrolisado? Será que os colágenos funcionam? Será que não funcionam? E se funcionam, funcionam para todos os pacientes? Essas e outras respostas eu vou responder para vocês no decorrer dessa live. Me mandaram uma pergunta interessante: vale a pena gastar dinheiro com isso? Então hoje, meus amigos, nós vamos chegar a uma conclusão definitiva para tudo isso. Uma coisa que vale a pena frisar neste momento da nossa conversa é outro conceito, que é o conceito sobre o seguinte tema. Muitas pessoas vão se desiludir neste momento, talvez você receba uma notícia ruim agora. O colágeno não é um medicamento. Vou repetir, o colágeno que você compra na farmácia não é um medicamento. Por definição, o conceito de medicamento, de acordo, eu até anotei a lei aqui, número 5.089, de 17/12/1973, esta lei é da Anvisa. Medicamento é toda substância capaz de modificar o curso de uma doença, prevenir uma doença ou tratar uma doença, ou ser usada para fins paliativos ou diagnósticos. De acordo com a Anvisa, os colágenos vendidos em farmácias são classificados como suplementos alimentares. Eles são alimentos. Estão registrados na categoria de alimentos.
Suplementos alimentares são destinados a pessoas saudáveis. De novo, de acordo com a regulamentação da Anvisa, sua finalidade, abre aspas, é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação. Eles não têm a finalidade de prevenir, eles não têm a capacidade de tratar e eles tampouco têm a capacidade de fazer diagnóstico de lesão. Em toda a bula de um colágeno que você compra na farmácia está escrita a seguinte frase: este produto não é um medicamento. E de acordo com a Anvisa, você pode ter acesso a essa informação digitando no site da Anvisa e que você verá que eles estão classificados, eles estão agrupados na categoria de alimentos e não na categoria de medicamentos. Isto não é minha opinião, isto é um fato e é uma informação que vem direto dos órgãos competentes e da Anvisa, que é o órgão do governo que regulamenta o uso de substâncias em qualquer lugar. Nos Estados Unidos é o FDA, aqui no Brasil é a Anvisa. Então, por que usar colágeno? Qual a finalidade? Se você procura um médico por uma doença e você recebe uma receita de colágeno, é de certa forma contraditório receber algo que não é um medicamento. Então, por que usar? Eu já recebi essa pergunta de muitos pacientes. Por que usar o colágeno? Então, neste momento, vamos recuar um pouco e vamos nos aprofundar. Eu espero que não esteja indo muito rápido. São muitas informações, o conhecimento é muito denso, mas certa vez um professor disse para mim que obter conhecimento é que nem mergulhar. Se você mergulhar numa piscina, em casa não há peixe. Se você mergulhar na beira do mar onde há espuma, existe um tipo de peixe. Se você mergulhar depois da quebra da onda, existe outro tipo de peixe. Se você quiser ver uma baleia, você tem que ir para alto mar ou para um local que exista esse tipo de animal. Então, vamos ao começo de novo. Segurem-se na cadeira. Apenas começamos e vamos definir o que é o colágeno. Afinal de contas, o que é o colágeno? Para você entender mais para frente se vale a pena usar ou não, você precisa saber primeiro o que é o colágeno. O colágeno é uma proteína presente em quase todos os tecidos do nosso organismo e ele está organizado na forma de fibras, chamadas de fibras de colágeno. Sem dúvida, a proteína mais abundante em todo o nosso organismo. Existem aproximadamente 16 tipos de colágeno, a maior parte de vocês acertou a enquete que eu fiz antes de ontem. E o colágeno mais comum na articulação, nas articulações sinoviais, é o colágeno do tipo 2. A proteína de colágeno, aprofundando um pouco mais, é formada pelos aminoácidos prolina, hidroxiprolina e glicina. Esses 3 aminoácidos, eles formam uma estrutura em forma de hélice, uma cadeia alfa trançada, composta por aproximadamente 1014 aminoácidos, com um peso molecular em torno de 250 a 300 kDa. Calma, não precisa fugir. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que esta proteína é enorme, ela é gigantesca. E você já vai entender o que isso significa. Grave este número, aproximadamente 250 a 300 kDa. E qual seria a função do colágeno? A função do colágeno é de dar resistência mecânica aos tecidos. Como o nosso corpo é majoritariamente feito de água, em torno de 70% a 80%, é necessário que haja uma proteína que sirva como estrutura mecânica para as células e a água não se esvaírem. Então, o colágeno ele dá essa resistência estrutural ao nosso organismo. Então, isso é muito importante. Aí você vai dizer assim, pô, bacana, colágeno tipo 2, colágeno mais comum na cartilagem do tipo 2, se eu estou perdendo cartilagem, eu vou tomar um colágeno do tipo 2 e está resolvido, correto? Errado. Quem dera fosse tão simples assim, meus amigos. Então, uma vez que a gente já entendeu o que é o colágeno, já entendeu a função do colágeno, já sabe qual é o tipo de colágeno mais frequente dentro da articulação, é importante falarmos sobre a cartilagem.
porque você vai precisar tomar uma decisão de usar colágeno ou não de uma forma consciente. Eu sei que muitos pacientes que usam têm dúvidas e muitos médicos que prescrevem também têm dúvida. Será que o colágeno que eu vou tomar vai chegar na articulação? E se chegar, como que ele vai ser usado? Quem vai ser usado? Então muita gente acredita que o colágeno que toma, esse UC2 ou colágeno não hidrolisado, ele chega na articulação e isto é um equívoco. Isto é um equívoco. Então para isso eu vou te apresentar um outro conceito. Por que eu sei que o colágeno não hidrolisado não chega na articulação? Primeiro, por causa do tamanho da molécula. Segundo lugar, o conceito de cartilagem. O primeiro parágrafo de qualquer livro sobre cartilagem está escrito o seguinte, abre aspas, a cartilagem é um tecido avascular, aneural e alinfático. O que é que significa que a cartilagem é um tecido avascular, aneural e alinfático? Significa que não há uma conexão do seu sistema circulatório com a cartilagem. Não existem vasos sanguíneos dentro da cartilagem. Isso abre uma dúvida, mas doutor, se não existem vasos sanguíneos, como é que o colágeno chega na articulação? Segura essa. Vamos falar sobre isso também. Analisando a cartilagem, a gente vê que o colágeno ele é 22%, o colágeno do tipo 2, analisando a estrutura da cartilagem, corresponde a 20% da cartilagem. E quem produz esse colágeno seriam as células de cartilagem, por um fenômeno que a gente chama de condrogênese, ou seja, fabricação de tecido condral. É preciso olhar, a gente já sabe que as células de cartilagem são os condrócitos, então, olhando a composição da célula de cartilagem humana adulta, é possível ver que existem tipos de colágeno diferentes, quantidades de colágeno diferentes, tipos de células diferentes, e além do colágeno existe também ácido hialurônico, lubricinas, glicosaminas, condroitinas, e que esses tipos de substâncias eles estão alinhados, eles estão colocados de uma forma organizada. A camada superficial da cartilagem ela possui células fusiformes, colágenos, principalmente do tipo 2, 90% do colágeno do tipo 2 está acumulado na camada mais superficial, ou zona 1 de cartilagem, como alguns querem chamar. Na segunda camada existem células mais esféricas e células maiores, que produzem especificamente colágeno do tipo 9, colágeno do tipo 4, e as camadas mais profundas não vale a pena a gente entrar em descrição, no assunto, no mérito, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, recebi esse artigo hoje de manhã quente, da mão do Dr. Breno, eu faço a questão de colocar para vocês aqui esse artigo que eu recebi, agradeço a você, Dr. Breno, ortopedista, especialista em ombro, que resolveu colaborar com a nossa discussão. Em 1998, o pesquisador Marolders e seus colaboradores perceberam que a cartilagem normal ela pode resistir, anote, até 127 anos. As células de cartilagem, numa cartilagem saudável, não estão em processo de atividade, elas estão em repouso. Elas não estão produzindo colágeno. Elas estão produzindo apenas lubricinas, moléculas não colágenas, proteoglicanos, numa quantidade basal, elas servem apenas como vigias da cartilagem. E esse artigo que o Dr. Breno dividiu comigo hoje de manhã, provou o seguinte, foi feita uma pesquisa com carbono 14 em aproximadamente 35 pessoas. Entre 1935, vou ler o artigo aqui, feito pela doutora Katia Heinmeier e a equipe dela, para avaliar a capacidade de renovação do colágeno durante a vida humana. Fizeram o uso de um método de bomba pulsada de carbono e percebeu-se que os níveis de colágeno dentro da articulação não sofreram nenhuma alteração, não houve produção de colágeno nem em articulações saudáveis, tampouco em articulações doentes, comprovando que a cartilagem é um tecido eminentemente silente,
de alta resistência e que só reage, só há produção de novos colágenos quando ela sofre uma agressão, só que infelizmente isso é em níveis muito pequenos. E por que isso é importante? Por que um ortopedista está falando de células? Isso não é uma aula de biologia. Porque quanto mais profunda for a lesão de cartilagem, quanto mais grave for a lesão de cartilagem, mais difícil é a sua capacidade de cicatrização. Um paciente com uma condropatia grau 4, ou seja, que já atingiu a camada mais profunda da cartilagem, conceitualmente não existe colágeno, não existe fibra de colágeno na camada 4. A camada 4 é a camada ossificada, que só prende a cartilagem ao osso subcondral. Então, o tipo e a gravidade da lesão da cartilagem é mais importante e é um fator determinante na capacidade de regeneração da sua cartilagem. E agora nós estamos em condições de falar sobre os colágenos que nós temos na farmácia. O que nós temos na farmácia à nossa disposição? Existem basicamente dois tipos de colágeno: o colágeno não hidrolisado, patenteado como o C2, e o colágeno hidrolisado. Tanto um quanto o outro são obtidos de forma de origem, vamos assim dizer, a palavra que eu queria usar é origem. Tanto um quanto o outro são obtidos de origem animal. O que vai mudar é o tamanho da molécula e o efeito que essa molécula causa no nosso organismo. O termo não hidrolisado significa que ele não foi quebrado, ou seja, a molécula do colágeno ela está intacta. Então, vou repetir, o colágeno não hidrolisado é uma molécula de colágeno contendo aproximadamente 1000 aminoácidos e ela está intacta. Isto significa que ele não é hidrolisado e ele tem uma massa molecular extremamente alta. Devido a essa massa molecular, ele não é absorvido pelo seu organismo. Ele não consegue passar pela barreira intestinal, ele não é absorvido porque é uma molécula muito grande. Porém, você deve se perguntar agora como que ele funciona. Não se sabe ao certo qual é o real efeito, o real mecanismo de ação. Se acredita que ele funciona através de um mecanismo que é chamado de tolerância oral. Isso funcionaria mais ou menos como se fosse uma dose homeopática. O seu corpo é exposto a quantidades muito pequenas de colágeno, dessa proteína colágeno, e o sistema imunológico, as células do sistema imunológico que estão presentes no nosso intestino, numa estrutura chamada placa de Peyer, elas reconhecem essas moléculas de colágeno e o sistema imunológico seu passa a reagir menos ao processo inflamatório que ocorre dentro da sua articulação. Como eu falei no começo da live, a osteoartrite é também um processo inflamatório crônico de baixo grau. Acredita-se que, tomando colágeno, se induz a uma resposta inflamatória menor. Ele causa um estímulo para que o seu organismo reaja de uma maneira mais branda a toda a destruição que ocorre dentro da articulação, e isto diminui a dor em alguns pacientes, melhora a mobilidade articular em alguns pacientes em torno de 15 a 25%. O problema é que este processo é muito lento. Estima-se que ele possa ocorrer em até 6 a 8 meses desde que você tome todo santo dia e você espera que o seu organismo tenha essa resposta. Do outro lado estão os colágenos hidrolisados. O termo hidrolisado significa que ele está quebrado já. Imagine uma corrente de 2 metros. Esta corrente representa o colágeno e cada elo da corrente corresponde a um peptídeo. O termo hidrolisado significa que a corrente foi quebrada e esses elos correspondem a esses peptídeos de colágeno
com um peso molecular muito, infinitamente menor, que ronda em torno de 3 ou 6 kilodaltons. Comparado à molécula original, que tem 250 a 300 kilodaltons, os peptídeos de colágeno, eles são absorvidos pelo nosso intestino por serem moléculas muito menores. Essa quebra, essa hidrólise, ela pode ser feita por meio de enzimas, então este colágeno hidrolisado ele é processado quimicamente com ácido acético, ácido clorídrico, ácido fosfórico, pode ser uma digestão não enzimática também, mas de certa forma esse colágeno de origem animal, ele é quebrado, ele é processado quimicamente e ele é encapsulado ou ele é ingerido na forma de pó. A premissa é que essa substância, esses peptídeos ingeridos, atinjam a sua articulação por meio da membrana sinovial, que faz um filtrado do plasma e esses aminoácidos chegam no interior da articulação através da membrana sinovial e do líquido sinovial, e esses pequenos fragmentos de aminoácidos estariam disponíveis para que as células de cartilagem, os condrócitos, elas produzissem assim as fibras de colágeno para repor aquela cartilagem que foi perdida. O problema disso tudo é que os condrócitos são células com um metabolismo extremamente lento. São células com um número de mitocôndrias muito reduzidos e que têm uma capacidade de multiplicação muito pequena. Um outro problema é que os condrócitos, no processo de regeneração da cartilagem, eles liberam enzimas que são chamadas de metaloproteinases ou colagenases, que destroem ainda mais a cartilagem e na tentativa de resolver o problema, eles acabam causando ainda mais destruição, por ser um número muito pequeno de células de cartilagem, a capacidade regenerativa é muito baixa, mas os dois tipos de colágeno eles funcionam com propostas distintas. O colágeno não hidrolisado, repito, ele tem uma proposta de induzir uma resposta imunológica muito menor, só que o problema é que o resultado disso vai depender do seu sistema imunológico, o quanto ele vai reagir a esse estímulo, vamos assim dizer, homeopático, vai determinar quanto tempo vai demorar para aparecer os resultados. Então, do outro lado, o colágeno hidrolisado, que funcionaria em teoria como matéria-prima para os condrócitos, tem o problema que os condrócitos são células que respondem a uma taxa metabólica muito baixa. A articulação é o tecido com a menor concentração de oxigênio, então a P de oxigênio dentro da articulação é muito, muito, muito baixa. E a quantidade de nutrientes também é muito, 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 muito baixa. A característica da cartilagem de ser avascular, ou seja, com pouco fluxo sanguíneo, também complica ainda mais a regeneração da cartilagem. Então, como conclusão, o que eu digo para vocês? O mais importante não é o tipo de colágeno que você toma. Vou repetir para quem está no YouTube, não é o tipo de colágeno que você toma. É o grau de lesão de cartilagem no momento que você faz o diagnóstico. Quanto maior o grau de lesão de cartilagem, menor a resposta você vai ter ao tratamento. Esse é o ponto. Então, eu uso cada vez menos suplementos orais de colágeno, acredito porque muitas das vezes quando o paciente chega no meu consultório, ele já chega num grau de lesão de cartilagem muito avançado. E existe uma particularidade sobre as lesões de cartilagem, é que o grau de lesão não é proporcional à quantidade de dor que você sente. É muito provável que se você tiver entre 35 e 45 anos, você já tenha um grau de lesão de cartilagem, só que completamente assintomático. O que não significa que a ausência de sintoma é ausência de problema. Então, a medicina que busca a prevenção, ela busca conscientizar os pacientes de que muitas das vezes, muitos pacientes vão pular de um estágio 0 de lesão de cartilagem para um estágio 4, num piscar de olhos e muitas das vezes sem sintomas algum. Então é isso aí, meus amigos. Colágenos são suplementos alimentares registrados pela Anvisa, não são medicamentos e, em teoria, deviam ser tomados por pessoas saudáveis.
Isso não significa que você precise sair comprando colágeno na farmácia. Você deve procurar um médico, você deve questionar seu médico sobre a possibilidade de usar no seu caso. Existem pacientes que respondem. Eu prefiro em pacientes que têm graus de lesões mínimas. Se eu fosse usar um suplemento, eu não usaria em pacientes que estão doentes. Eu usaria um medicamento, faz todo sentido. A postura da Anvisa é coerente, está no registro de que eles são suplementos articulares e eles devem ser usados para pessoas saudáveis e não para pessoas doentes. Busquem estratégias de tratamento que sejam viáveis para vocês. O conhecimento está disponível na internet, você pode buscar um artigo de qualidade, e eu vou agradecer a todos vocês que participaram, que deixaram as perguntas, vou responder algumas e espero que vocês tenham gostado. São várias, espero que a de vocês estejam aqui. Então eu recebi uma pergunta que dizia: quais alimentos ajudam na absorção do colágeno? Se você tomar um colágeno com finalidade de ser absorvido, você deve tomar um colágeno hidrolisado. Por quê? Porque ele está quebrado, fornece peptídeos que são a base para a formação do colágeno endógeno. Então, se você quiser, você pode usar alimentos que tenham uma acidez. Vitamina C, por exemplo, ajuda. Um suco de laranja, uma água com limão, ajuda a aumentar a absorção de colágeno. Porém, o objetivo é obter aminoácidos. Então, os aminoácidos podem ser obtidos também de forma alimentar. Você não precisa necessariamente tomar um suplemento sintético de colágeno se você tiver uma alimentação saudável. Isso já responde à segunda pergunta que eu recebi, que seriam quais alimentos ricos em colágeno. Os colágenos que são produzidos e vendidos em laboratórios, eles são todos de fonte animal. Todos, literalmente todos. Fonte bovina, fonte suína, frango, peixe, casca de ovo, tanto faz. Os aminoácidos, que são a matéria-prima para a produção de colágeno, prolina, hidroxiprolina e glicina, todos eles podem ser obtidos a partir de fonte de proteína animal. Qual o melhor colágeno? Sachê, cápsula ou comprimido? Tanto faz. O melhor é aquele que você pode tomar, o melhor é aquele que funciona. Então, antes de tomar um colágeno, eu preciso saber qual é o grau de lesão de cartilagem que você apresenta. Se você não apresentar nenhum grau de lesão de cartilagem, melhor ainda. Esse suplemento faz todo sentido para pacientes que não têm lesão de cartilagem, na minha opinião. Quais patologias em que o colágeno tem boa resposta? Patologias das articulações sinoviais. Nem todas as articulações são sinoviais, então todas as articulações sinoviais potencialmente podem ser beneficiadas com o uso de suplementos de colágeno, principalmente quadril, joelho e ombros. O que eu acho da associação, doutor, o que acha da associação de colágeno do tipo 2, ácido hialurônico e glicosaminoglicano? Eu acho uma proposta promissora, ninguém sabe ainda onde vai dar. O ácido hialurônico, que ele é ingerido pelo trato gastrointestinal, tem uma digestão muito rápida, tem uma digestão enzimática. A hialuronidase, que é a enzima que digere o ácido hialurônico, ela é muito potente no intestino. Então eu não gosto muito de ácido hialurônico via oral. Prefiro o ácido hialurônico intraarticular e os resultados ainda são melhores com a aplicação do ácido hialurônico intraarticular. Eu acho que era isso aí. Eu acho que eu não esqueci mais nada. Acredito que é muita coisa para conversar. Semana que vem vamos ter outra live sobre glicosamina e condroitina. Funciona ou não? O que tem de estudos, o que tem de verdade sobre isso. Mas eu acho que a discussão sobre as lesões de cartilagem ela deve persistir. Muitos pacientes acima dos 60 anos têm lesões muito graves. Muitas pessoas acreditam que só a atividade física vai resolver, não vai. A saúde depende de vários fatores, depende da alimentação, depende da atividade física regular, depende do controle de peso, depende de fatores genéticos, depende de uma série de fatores.
E basicamente eu gostaria de dizer que quando vocês pensarem em cartilagem, pensem nos seus condrócitos, pensem no benefício que as suas articulações trazem para vocês, para ter uma vida mais ativa, mais feliz, uma aposentadoria melhor. Muitas das vezes a gente fica preso e numa doença e não vê como sair, mas o recado que eu queria dar é este. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham mais dúvidas, quanto mais dúvidas melhor, e eu gostaria de dizer que sim, eu acho que os colágenos são uma proposta muito boa, mas infelizmente eles são usados para pessoas que já estão num estágio de doença muito avançada. Muitos pacientes não veem resultados porque já estão num grau de lesão muito avançada. O paciente com artrose grau 4, com diminuição do espaço articular, dificilmente tem benefícios de longo prazo com o uso dos colágenos não hidrolisados. Então, eu começaria quanto antes, com 30 e poucos anos. São suplementos alimentares, não há efeitos colaterais significativos, e se você considerá-los como eles devidamente são, você não vai se sentir frustrado se tomar seu colágeno por 6 meses e ele não funcionar. Então você deve procurar outras opções de tratamento que sejam proporcionais ao seu grau de lesão. É isso aí, meus amigos. Deu nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se a sua dúvida eu não respondi aqui, devo responder pelo direct. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço, pessoal do YouTube. Entrei um pouco depois, mas é isso aí. Tamo junto. Um abraço e a gente se vê semana que vem para falar sobre glicosamina e condroitina. A live sobre ácido hialurônico também está programada, se não me engano, para o final do mês ou para o outro mês, tá? Mas vocês estão todos de parabéns, obrigado por terem participado e tamo junto, é isso aí. Valeu! Alguém tem mais alguma pergunta ali? Gostaria de fazer alguma pergunta agora? Posso encerrar a live? É isso aí mesmo? Então, falou, meu povo. Deixa eu pôr as crianças para dormir.